Fazendo essa análise com enfoque na comunidade do IFBA, mais especificamente em relação ao aluno da instituição, qual é o comportamento observado? A gente tem muitos perfis aqui no IFBA, né? E muitos perfis de grupos sociais bastante diferenciados. Alunos de classe média, de classe alta, de classe mais baixa, de etnias, raças diferentes, e que aqui, de alguma forma, expressam um pouco dessas diferenças também, né? Então, achar um comportamento unificado de um alunado é difícil. É um alunado que, ao meu ver, ao adentrar na instituição, está muito pressionado por uma perspectiva familiar de ascensão social ou de, pelo menos, melhoria nas suas condições de vida, ou na melhoria nas condições de estudo. Uma grande maioria vem para o instituto meio que pressionado pela família, e ao chegar aqui se defronta com uma condição de estudo, de concentração, de exigência, que normalmente não estão habituados. Uma boa parte tenta se adequar, tenta seguir esse ritmo, tenta de alguma forma se conformar a esse ritmo, uma outra parte não consegue. No geral, no normal, são alunos extremamente comportados, são alunos em relação a outras escolas que eu já passei, que eu já presenciei, alunos com menos agressividade, se sentem um pouco especial por terem passado numa peneira que é o vestibular para cá, se sentem um pouco, especiais por conta disso. Mas alguns também se frustram bastante no decorrer desse processo, sobretudo no primeiro ano, já um impacto muito grande, assim. São alunos que tentam, ao cair na real das exigências que estão aqui, tentam fazer, eu acho, que tentam fazer, na sua grande maioria, o melhor que podem. Às vezes o melhor que podem não necessariamente é aquilo que precisa, mas se esforçam, se preocupam com esse limite, né? No geral, assim que eu vejo o comportamento dos alunos, assim. Não são alunos transgressores, não são alunos também com grau de grandes questionamentos sobre a escola, sobre a sociedade. São pessoas que eu vejo assim como pessoas que estão aqui esforçadas e vivem sob muito esforço. O IFBA é um instituto propenso à valorização do conhecimento técnico, até mesmo por conta do seu caráter profissionalizante. Dado isso, qual o papel das matérias de humanas no corpo da instituição? Crítica. A disciplina de humanidades, ela é uma disciplina que tenta fazer com que, ao se defrontar com a realidade do mundo que está colocado, você consiga se apropriar de um manancial conceitual, de uma quantidade de conceitos, de elementos, de interpretações, para quando você se deparar com essas situações da realidade do mundo afora, você saiba decodificar ela em termos que não são os termos do senso comum. Você tente decodificar essa realidade dentro de conceitos e interpretações possíveis pelas humanidades. Essa é a crítica. Essa é a arma da crítica. A humanidade, a área de humanas é uma área da crítica. Inclusive, nós somos aqui como área continuamente acusados de sermos os críticos. E é esse nosso trabalho. O trabalho da área de humanidades é a formulação da crítica. As coisas se apresentam para você de uma forma que não necessariamente essas coisas são. Você só se apropria dessa coisa quando ela vai se passar pelo critério dessa sua crítica. Ao ela passar o critério da sua crítica, você pode lidar com ela não apenas como uma ideologia, mas como crítica à ideologia. Esse é fundamentalmente o trabalho da área de humanas, a crítica. É o que eu tento fazer em sala, a gente tenta fazer. E assim, além das aulas regulares, quais são as outras atividades realizadas pela coordenação a fim de valorizar essa área, de causar um interesse no aluno? Bom, a gente tem nossas reuniões que agora, finalmente, por conta de algumas mudanças de horários, conseguimos fazer com que ela esteja sendo quinzenal.
nós estamos passando agora por um processo de organização curricular da área de humanidades. Estamos pensando em fazer um currículo que seja temático, né? Primeira unidade, nos primeiros anos, ter um tema conjunto entre todos os professores para a gente poder abordar esse tema, né? Conjuntamente, atacá-lo de diversas formas, digamos, Estado, filosofia, geografia, história, sociologia, né? Atacar isso de diversas formas. Sendo assim, tentar unificar avaliações, fazendo menos avaliações para vocês e tal. A gente aqui está tentando também formar um grupo de estudos, um grupo de pesquisa e extensão, que a priori está com o nome de Núcleo de Educação, Sociedade e Trabalho, onde a gente vai se debruçar sobre alguns aspectos da realidade para investigá-los e, quem sabe, vir a publicar, fazer uma publicação online, fazer uma publicação periódica das pessoas da área, junto com os alunos, junto com outras áreas e tal. E ao fim desse projeto, desse projeto de núcleo, de grupo de estudos, a gente está planejando uma possibilidade de uma formação de uma pós-graduação, de uma especialização na área de educação e trabalho, educação e meio ambiente, alguma especialização voltada para atingir um público daquele Camaçari específico, que são os professores da rede municipal e estadual, que têm dificuldade de fazerem mestrado, doutorado, precisam se especializar, e uma instituição pública poderia servir a eles para dotá-los, para capacitá-los com um pensamento crítico numa instituição pública, sem que eles precisem pagar, para ter, às vezes, um ensino de péssima qualidade, uma especialização de péssima qualidade. E a gente faz aquilo também, né, que é institucional. A gente participa das nossas reuniões, a gente propõe, a gente coloca nosso ponto de vista sobre as coisas da escola, sobre alguns acontecimentos da escola. É como a gente contribui. Não necessariamente significa que a nossa contribuição seja bem recebida e aceita. Como eu te falei, a arma da crítica às vezes é muito mal vista. E às vezes a crítica é vista sempre como oposição, a crítica é vista como desconstrução, mas enfim, como a gente se posiciona e como a gente vai se posicionar, porque afinal de contas é o nosso trabalho, entender uma área da sociedade que é a escola e submeter ela à nossa crítica. E aí é o que a gente tem feito, né, como área. E uma última pergunta, professor. O que é esperado de um aluno do IFE ao final do curso de humanas? Bom, como não é um curso, não é uma escola orientada para o vestibular, é orientada para a formação da cidadania, da capacidade de intervenção social, de crítica. O que a gente espera de um aluno formado aqui no Instituto Federal é que ele se posicione socialmente de acordo com aquilo que a gente pensa que é o nosso DNA, que é a genética da nossa coordenação, que é, novamente, mais uma vez, o olhar crítico sobre as coisas do mundo. O que a gente espera, o que eu particularmente espero de um aluno que passa pelos nossos professores da área, é que eles consigam se relacionar com o mundo, entendendo que o mundo não é apenas aquilo que se apresenta para eles. É muito mais que isso, e é possível submeter essas coisas a uma interpretação, que os estudantes daqui do IFBA entendam que a vida não é apenas ter um bom emprego, respeitabilidade social, mas isso também, mas também cultivar o amor à arte, não serem adultos homofóbicos, não serem adultos racistas, não serem adultos classistas, não serem adultos sexistas, para que a gente tenha uma sociedade um pouco melhor, né? Se a nossa contribuição que a gente pode dar à sociedade enquanto docente é essa, a gente espera exatamente isso, que vocês não se tornem uma figura que reproduz o senso comum da sociedade, mas que tenha atenção a essa reprodução dessa ideologia do senso comum da sociedade, submetam ela à crítica, né? Acho que é o que a gente pode esperar
o que é que eu posso esperar como professor de ciências humanas? Eu não espero que ninguém vire historiador, esperar que eles virem sociólogos, geógrafos, mas que eles virem cidadãos ativos, críticos e participativos. Obrigada. De nada.